Olá a todos. Vamos falar hoje, então, da indicação do reforço anterolateral na reconstrução primária do ligamento cruzado anterior. É um tema muito debatido hoje em dia, então voltou-se aí a fazer essa associação de uma reconstrução extra-articular na instabilidade do ligamento cruzado anterior e tem muito se discutido quando fazer esse reforço anterolateral, ou seja, a reconstrução do ligamento anterolateral ou uma tenodese extra-articular. Então, o que nós vamos começar mostrando? Quando a gente faz um LCA isolado, ou seja, uma reconstrução isolada do ligamento cruzado anterior, a literatura mostra que existe um pivot shift residual, ou seja, uma instabilidade rotacional residual de 15 a 30% dos casos. E olha só, se a gente olhar a taxa de re-ruptura na população de risco, que é população jovem, que faz esporte de alto nível, ela chega a quase 30%. E a mesma coisa a taxa de reoperação, chegando a quase 30%, seja por uma nova lesão de ligamento, por uma lesão de menisco, é um índice muito alto de recuperação após uma cirurgia do LCA. E com o retorno ao mesmo nível de atividade esportiva após a lesão, ou após a reconstrução do LCA, beira aí de 50% a 60%. Ou seja, nossos resultados não são tão bons ainda, igual a gente imagina que poderia ser. E muito disso ocorre por alguma falha do LCA. Falha ou porque não reconstruiu tudo o que estava necessário, porque alguma coisa não foi bem. E uma das principais causas de falha são as instabilidades secundárias, que muitas vezes não foram diagnosticadas, como do canto posterolateral, do canto medial, do LCP, ou mesmo uma lesão de menisco. E hoje em dia a gente tem que olhar também para o complexo anterolateral, ou seja, uma instabilidade anterolateral que não foi tratada de forma adequada também pode comprometer o resultado da reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, para a gente entender um pouco, esse é o mecanismo de trauma do LCA, é um dos mecanismos de trauma, que é a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur. Isso ocorre, então, quando tem a lesão do LCA, uma translação anterior da tíbia, mais uma rotação interna. Então, como vocês podem ver nesse vídeo, nessa animação, e tem uma lesão do LCA quando a tíbia vai para frente, quando ela roda interna, acaba tendo uma lesão das estruturas anterolateral do joelho. Então, muitas vezes está associado à lesão do ligamento cruzado anterior às estruturas do complexo anterolateral do joelho. E quando ocorre essa lesão do LCA, o que acontece? O centro de rotação do joelho ele sai do meio do joelho para a região medial. Isso daí traduz o fenômeno do pivot shift. Então, ou seja, a mudança desse centro de rotação de joelho faz o pivot shift. E na maioria dos casos, a reconstrução isolada do pivô central não é suficiente para segurar essa rotação. Ou seja, o braço de alavanca é pequeno, uma reconstrução somente do pivô central em relação a essa instabilidade anterolateral. Isso não é nenhuma novidade. Nos anos 70, Jack Hewson já falava dessa lesão do complexo anterolateral. Ele acreditava até que essa lesão era mais importante do que a lesão do LCA para a instabilidade do joelho. Ou seja, já foi um conceito antigo, ele já falava dessa instabilidade rotacional anterolateral do joelho. E nessa época, as reconstruções mais famosas e mais conhecidas para melhorar ou para tirar esse pivot shift era a reconstrução de Lemaire e a reconstrução de McIntosh, que no início eram feitas de forma isolada, sem reconstrução interarticular, mas que levava a um desgaste muito grande porque mantinha a translação anterior, e depois passou a se fazer essa reconstrução associada ao cruzado anterior. Mas ela tinha muita complicação, pois eram as cirurgias grandes, era colocado gesso, imobilizava o paciente por várias semanas, tinha uma rigidez grande, e foi a época aí que começou a chegar a artroscopia, então meio que caiu em desuso a associação aí da reconstrução extraarticular ao ligamento cruzado anterior, principalmente devido às complicações pós-operatórias. Mas em 2013, o Steven Kleis, um amigo nosso aí da Bélgica, ele publicou a descrição desse ligamento anterolateral. E aí todo mundo voltou novamente essa atenção ao compartimento anterolateral do joelho e a sua importância aí na associação com a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E depois da publicação do Steven Kleis, isso daí caiu na mídia médica, na mídia leiga também, no mundo inteiro, começou a se falar da descoberta de um novo ligamento, o ligamento anterolateral. E inúmeras publicações aí surgiram de 2013 para cá, o número aí do PubMed que aumentou de publicações, falando sobre a importância, todo mundo estudando o ligamento anterolateral associado ao ligamento cruzado anterior. E aí nós temos vários trabalhos aí de histologia, ou mesmo de ressonância magnética, muitos deles pelo colega nosso Camilo Elito, da USP aqui de São Paulo, mostrando que esse tecido é sim um ligamento que fica ali próximo à cápsula articular lateral e pode ser visualizado tanto em cortes de histologia como na ressonância magnética.
E é bom entender um pouquinho como é que é a biomecânica desse ligamento. Então, é um ligamento que ele é frouxo em flexão, em 90 graus ele está frouxo, porque daí a gente consegue fazer a rotação interna do pé, e está tenso em extensão, onde bloqueia a rotação interna do pé. Então, é um ligamento que não é isométrico, certo? Quando a gente fala isométrico, é aquele que não muda de tensão na flexão e na extensão. Não, o anterolateral ele não é um ligamento isométrico. A gente pode ver essa dissecção, é um ligamento que ele vai estar, vou repetir aqui, frouxo em flexão, tá vendo o movimento em flexão, ele está por baixo aí do fascia lata e está tenso em extensão, ou seja, um ligamento que não tem essa isometria, como muitos dizem. E aqui vamos mostrar, está fazendo a dissecção e mais uma vez mostrando ali a parte do ligamento, que ele permite essa rotação interna em flexão e vai estar tenso em extensão. E a gente começa a olhar vários estudos em diversas partes do mundo, publicando o resultado da associação do ligamento anterolateral com o LCA. E o que a maioria dos estudos tem mostrado é que, dentre os vários benefícios, tem o menor índice de ruptura, ou seja, rompe menos o ligamento cruzado anterior operado, aqueles pacientes que têm uma associação do ligamento anterolateral. Alguns estudos mostram melhor controle do pivot shift, o melhor score funcional, mas a maioria deles mostra menor índice de ruptura. E outros estudos também de biomecânica mostrando que essa associação extraarticular pode ser tanto do ligamento anterolateral como a tenodese extraarticular. E os dois são capazes de diminuir a taxa de ruptura. Esse grupo Stability, que é o pessoal do Canadá com o pessoal da Europa, mostrando sim que a tenodese lateral também diminuiu de 11% para 4% a taxa de ruptura. E esses outros estudos do Imperial College mostrando que os dois, se feito de forma correta, devolve a biomecânica normal do joelho, a reconstrução do LCA associado ao extra-articular. Importante entender que o extra-articular ele funciona como um backup, ou seja, ele vai reduzir a força sobre o enxerto do LCA de aproximadamente 40%. Então, quando a gente associa essa reconstrução extra-articular, ela funciona como uma proteção à nossa reconstrução intra-articular do ligamento cruzado anterior. Esse editorial é muito interessante. Ele diz que a história não é se devemos fazer essa reconstrução associada anterolateral, mas sim quando fazer e, mais importante, como fazer essa reconstrução. E já tem alguns serviços no mundo que já estão dizendo quando não fazer. E já fazem, na maioria dos casos de reconstrução da LCA, que eles começam a se questionar: será que a gente não tem que ver quando que a gente não deveria fazer essa reconstrução? Esse outro editorial é muito interessante, do Theodore Scheibut, onde ele compara é um cirurgião lá de Chicago, foi que cresceu a infância dele, e ele compara aqui todo o sucesso do Michael Jordan, e fala, será que o Michael Jordan não era o LCA? E o que fez ele ter mais sucesso ainda não foi o Scott Pippen, que seria o seu ligamento anterolateral? Ele faz uma comparação muito interessante, recomendo quem quiser ler esse editorial, né, do Arthros, porque é muito interessante essa comparação que ele faz aí do Chicago Bulls da época do Jordan e o Pippen com o LCA e com o ligamento anterolateral, ou seja, um acaba potencializando os benefícios do outro. Quando a gente vai falar de indicações, existe o primeiro consenso sobre o anterolateral, tive o prazer de participar em Lyon em 2015, nós tivemos o segundo consenso em Londres, depois nós tivemos o consenso sul-americano em 2022, também tive o prazer de participar, e temos aí algumas graduações, como por exemplo, a escala do Hospital Italiano de Buenos Aires, onde tem pontuação para os pacientes e, dependendo da pontuação, eles indicam ou não a reconstrução extra-articular associada. Mas, de uma forma geral, as indicações da LCA primário em todos aqueles consensos que existem caem em dois grandes grupos. São aqueles pacientes com uma grande instabilidade rotacional, que tem um pivot shift 2 ou 3 cruzes, ou paciente com alto risco de uma nova lesão, de uma reruptura. São pacientes que têm pivot shift grau 2 e 3, como eu disse, normalmente são pacientes com LCA crônico. Muitos deles têm um afundamento do côndilo lateral, que aumenta o pivot shift, e algum deles aí é também associado à fratura de Segundi. São pacientes jovens, abaixo de 25 anos, muitos grupos já estão subindo essa idade para 30 anos ou até mais que isso, que praticam esporte de risco de lesão, que tem muito contato e rotação, ou esporte em alto nível de competição. E ainda entraria no grupo paciente com hiperfrouxidão ou hiperextensão do joelho, quem sabe tem o maior risco de uma reruptura. Não é primário, mas um outro grande grupo que a gente acaba indicando também a associação extra-articular são os casos de revisão do ligamento cruzado anterior. E para fazer essa reconstrução extra-articular, nós temos duas possibilidades. Uma é a tenodese lateral e a outra é a reconstrução do ligamento anterolateral. Vou falar um pouco das duas. Quando a gente fala do ligamento anterolateral associado ao LCA, a nossa técnica de preferência é descrita pelo Bertrand, onde a gente faz o túnel para o LCA no fêmur de fora para dentro, e a gente usa esse mesmo túnel para fazer o ligamento anterolateral, ou seja, o túnel é no posicionamento anatômico do fêmur. E lembrando que
como eu disse, a reconstrução do ligamento anterolateral é uma reconstrução anatômica e não isométrica. Isso quer dizer que nós temos que respeitar os pontos anatômicos. Lembrando que no fêmur ele é proximal e posterior ao epicôndilo lateral, e na tíbia ele fica entre o tubérculo de Gerdy e a cabeça da fíbula. Então, esses são os dois pontos que nós temos que respeitar na reconstrução. Então, nós fazemos essa técnica de dupla banda do anterolateral, 2 túneis na tíbia, a gente faz esse túnel com uma broca de 4,5 à mão livre, 1 centímetro abaixo da interlinha articular e com mais ou menos 2 centímetros de distância entre eles. Nós comunicamos 2 túneis com um mixer de 90 graus e passamos uma agulha ao contrário para fazer a passagem de fio. E nós já vamos localizar o ponto no fêmur, lembrando que ele é frouxo em flexão e tenso em extensão. Então, nessa hora, nós já vamos localizar no fêmur o ponto proximal e posterior ao epicôndilo, que deixa esse fio frouxo em flexão e tenso em extensão. E daí, com esse guia, é uma derivação do guia de Chambá. A vantagem desse guia é que você consegue manter seu posicionamento intraarticular que você quiser, anatômico, e fora do joelho você pode mudar esse posicionamento no fêmur. Nesse caso, como nós vamos fazer a reconstrução do anterolateral, a gente quer que esse posicionamento na entrada do fêmur, de lateral para de fora para dentro, ele seja proximal e posterior ao epicôndilo, como vocês podem ver esse ponto branco. Feitos os túneis do fêmur e na tíbia, nós vamos preparar os enxertos da forma praticamente que faz para um LCA normal, mas a diferença é que o graço, a gente solta ele da tíbia e deixa ele mais comprido. Então, esse paciente vai ter 3 vezes o semitendino e um graço, então ele vai ficar com o tendão quádruplo. De rotina, eu mantenho inserido meus tendões flexores na reconstrução do LCA, e quando eu associo o anterolateral, eu solto o graço, deslizo ele uns 3 centímetros e prendo ele. Então, aqui está o semitendino inserido, triplo para o LCA e mais um braço do braço. E aí nós vamos passar esse enxerto de distal para proximal. Eu sempre mantenho sua inserção na tíbia. E dá para tirar a inserção. Esse aqui é um vídeo do meu colega Sérgio Canuto. Ele faz a mesma técnica, só que ele desinsere. Então, ele está passando de baixo para cima, de distal para proximal, sem inserção distal. Eu faço a mesma coisa, só que mantendo a inserção distal. Esse é o aspecto final. O enxerto está passado do LCA dentro do joelho. Nós vamos fixar com parafuso de interferência de fora para dentro no fêmur e na tíbia. Está fixado, terminada a cirurgia do LCA, e nós ficamos com esse braço do braço para fora do joelho, ou seja, pela saída do túnel femoral no fêmur. Aí nós vamos passar esse braço do braço por baixo do fáscia lata, e aí vamos passar ele por aqueles 2 túneis que nós fizemos a cavaleiro na tíbia, passamos já de posterior para anterior, e agora vamos subir de volta esse enxerto por baixo do fáscia lata novamente. E vamos fixar ele com o fio de tração do LCA do fêmur em 0 graus, ou seja, em extensão completa, onde a rotação está neutra. Então aqui a gente fixando em extensão completa, o mesmo fio de tração do LCA. A gente vai dar umas 2, 3 voltas ali e é suficiente essa fixação. É uma cirurgia totalmente estética, paciente com 2 semanas pós-operatório, tirando o ponto, já estava com a flexão normal, ou seja, que não tem dor, não aumenta a dor, não altera em nada o pós-operatório de um LCA normal. A cirurgia é uma reconstrução anatômica do LCA. Existem outras formas de fazer esse enxerto, podemos usar o graço preso no semitendino, podemos usar o graço preso no tendão patelar, o tendão fibular, de diferentes maneiras, e tem outras técnicas também com um braço só, com 2 bandas, igual o Marcelo Torres faz, ou um braço só, como o Camilo faz. Então, todas essas técnicas da reconstrução do ligamento anterolateral têm se mostrado eficiente para ajudar nesse controle da rotação. Queria mostrar um vídeo aqui só para a gente entender um pouco essa comparação. Então, nós estamos falando de 2 técnicas diferentes. Primeira técnica, essa articular, é o ligamento anterolateral. Respeitar os 2 pontos, proximal e posterior ao epicôndilo lateral, 2 bandas, porque vai manter frouxo em flexão, ou seja, e tenso em extensão. Então, ele permite a rotação interna em flexão, frouxo em flexão, esse é o ligamento anterolateral, permitindo a rotação interna em flexão, e ele fica tenso em extensão. A tenodese, modificado tenodese articular, é uma técnica funcional. Ela é isométrica e ela passa por baixo do ligamento colateral lateral. E aí, na extensão, quando vai ter o fenômeno do pivot shift, ele faz um efeito de polia por baixo do ligamento colateral lateral e é onde segura o pivot shift. Então, é uma reconstrução funcional, diferente da reconstrução anatômica do anterolateral. Quando que a gente faz o Lemmer modificado? Quando o tendão flexores é muito fino, que a gente não quer sacrificar um pedaço do braço para o ligamento, tendão patelar, ou quando é o caso de revisão, que nós já utilizamos tendões flexores, a gente acaba usando o Lemmer modificado. Vamos pegar um pedaço do fascia lata de 1 centímetro de largura e 7 centímetros de comprimento, e vai ser passado por baixo do ligamento colateral lateral. Então, aqui já um pedaço do fascia lata, passando por baixo do ligamento colateral lateral, nós fazemos um túnel de lateral para medial,
e aqui está passando por dentro desse túnel, e vamos fixar com um parafuso de interferência de fora para dentro. Bem tranquilo, podemos fixar de 0 a 90 graus, porque ele é isométrico e funcional, ou seja, o que faz a função é quando ele passa por baixo do ligamento colateral lateral. Muita gente me pergunta sobre a confluência dos túneis. Então, aqui está o ligamento colateral lateral, aqui está o túnel do LCA nesse sentido, indo para anterior, e aqui está o túnel da tenodese extra-articular nesse sentido. Ou seja, o risco é muito baixo de confluência dos túneis. Uma desvantagem do Lemmer modificado é uma cirurgia mais dolorosa, que pode formar grandes hematomas, que acabam se resolvendo aí em 2, 3 semanas, mas o paciente reclama um pouco mais de dor nas primeiras semanas, mas que depois passa sem nenhum problema maior e funciona muito bem. A vantagem da tenodese extra-articular, é que a gente pode fazer também em crianças. Nós estamos vendo cada vez mais lesões de cruzado anterior em crianças. São pacientes sintomáticos na grande maioria do caso, e se a gente não tratar, eles têm grande chance, 12 vezes mais chance de ter uma lesão meniscal e uma lesão condral desde a sua lesão, se não tratados de forma correta. Então, hoje, raramente a gente tem alguma criança que a gente vai tratar expectante, a gente acaba operando essas crianças mesmo na fase mais cedo. E dependendo do grau da física dessa criança, do grau de maturidade, tem diferentes técnicas descritas. A nossa preferência é, na grande maioria dos casos das crianças, é fazer transepifisária na tíbia, faz um túnel mais vertical que o normal, e transfisária no fêmur. A gente e epifisária no fêmur. A gente não usa física de crescimento no fêmur. A gente fica totalmente na epífise, que faz essa perfuração de fora para dentro, e depois o túnel de dentro para fora, que não viola a cortical lateral. Então, seria esse esquematizado, é uma cortesia lá do Fayard, então a gente vai usar um bottom no fêmur, um túnel no fêmur totalmente na epífise, de dentro para fora a perfuração, que não viola a cortical lateral, e um túnel normal na tíbia, também preservando a inserção do ligamento, os flexores na tíbia. Esse é o aspecto final, foi ver um bottom totalmente anatômico no fêmur, na epífise, não cruzando a física de crescimento no fêmur, e na tíbia ele está um túnel mais vertical, e o risco é muito baixo de ter alguma alteração. E a gente consegue associar essa tenodese extra-articular, mesmo nas crianças. Então, aqui, nós já fixamos o enxerto do LCA com bottom, tiramos uma face lata um pouco menor que 1 centímetro, porque dependendo do tamanho da criança, vamos passar por baixo do face lata, e um ponto de atenção é que esse bottom ele tem que ficar no posicionamento anatômico do anterolateral, que é proximal e posterior ao epicôndilo. Aqui dá para ver bem que ele está proximal ao epicôndilo, e aí nós vamos amarrar esse pedaço do face lata no bottom, no fio de tração do bottom, como a gente faz no fio de tração de LCA no adulto, e acaba funcionando muito bem na criança, funcionando para diversas idades da criança. Então, para finalizar, nós estamos falando de duas técnicas, já falei da indicação, para fazer o mesmo procedimento, seja o ligamento anterolateral ou seja a tenodese extra-articular. Importante a gente saber alguns pontos. O ligamento anterolateral não é isométrico, a tenodese é isométrica e funcional. A fixação do ligamento anterolateral tem que ser a 0 graus, da tenodese pode ser de 0 a 90. A tensão nos dois é a mesma, 20 newtons, mas a tensão baixa. Uma técnica é anatômica, como eu disse, a outra é funcional. Nenhuma das duas leva uma constrição lateral do joelho, como se acreditava, desde que fixada em rotação neutra, e as duas técnicas são efetivas para a reconstrução do ligamento cruzado anterior e para a proteção de novas rerupturas. Então, essa é a nossa casuística. Nós temos atualmente 161 casos de reconstrução extra-articular. Quando a gente olha todo o nosso histórico, são 25% dos nossos casos de LCA, mas nos últimos 3 anos corresponde a 64% de indicação dos LCA, ou seja, nós estamos aumentando, indicando cada vez mais essa associação extra-articular ao LCA primário. São 120 casos de ligamento anterolateral e 41 Lemmer modificado, e quando a gente olha a taxa de reruptura, foram 7 pacientes, 4,3% de reruptura. Então, como conclusão, a reconstrução do ligamento cruzado anterior isolado ela é insuficiente para controlar a instabilidade anterolateral em todos os casos primários. E a plastia extra-articular é uma técnica de baixa morbidade. Leva a uma proteção ao enxerto do LCA, tendo principalmente menor risco de reruptura. Então, é uma técnica que deve ser considerada essa reconstrução anterolateral associada ao ligamento cruzado anterior. Era isso que eu tinha para falar sobre as indicações do ligamento anterolateral. Tivemos na próxima aula, e lembrando, você bem informado e seu joelho informa.